Então agora a gente vai começar a última parte do, da aula 1, tá? Que eu vou passar aqui um pouco para vocês sobre técnicas de contagem, tá bom? Então técnicas de contagem elas vão ser importantes porque muitas vezes você vai estar, né, você quer saber, quer calcular um determinado evento e aí você quer contar, né, quantos elementos tem naquele evento, tá? Então técnicas de contagem elas vão exatamente ajudar vocês a saber, né, dado a característica desse evento que você está olhando, né, como é que você faz para contar ali dentro. Tá? Então, a gente vai começar com um exemplo, tá, relacionado a rotas entre cidades. Tá? Então, assume que você tem duas cidades, três cidades, na verdade, A, B e C. Tá? E que você tem 3 rotas distintas entre as cidades A e B e 5 rotas distintas entre as cidades B e C. Tá? E aí você quer se perguntar quantas rotas distintas existem entre as cidades A e C. Tá? Você quer ir de A até C, né, passando por B. Tá bom? Então, para fazer isso, como uma forma de você pensar, tá? Então você vai listar aqui, né? Então eu estou listando as rotas possíveis entre A e B. Tá? Então vou chamar de rota 1, rota 2 e rota 3. Tá? Vou listar as rotas possíveis entre B e C. Então rota 4, rota 5, rota 6, rota 7 e rota 8. Tá bom? Então, quais vão ser as rotas possíveis entre A e C? Então, como é que eu vou fazer? Para ir de A até C passando por B, eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, pegar a rota 1, tá? E aí, depois pegar a rota 4, né? Pego a rota 1 para ir de A até B, depois pego a rota 4 para ir de B até C. Mas de maneira análoga, eu posso pegar a rota 1, né? E depois pegar a rota 5, né? Ou a rota 6, ou a rota 7, ou a rota 8. Tá? Então, se eu for listar todas as possíveis rotas, né? Eu vou fazer assim primeiro, né? Eu vou pegar a rota 1, depois listar, né, a rota 1 com a 4, 1 com a 5 e assim por diante, até a 1 com a 8. Vou pegar a 2, fazer a mesma coisa. Vou pegar a rota 2 depois com a 4, rota 2 com a 5, rota 2 com a 6, rota 2 com a 7, rota 2 com a 8. E a mesma coisa para 3, tá? Então, quando eu for listar todas as rotas possíveis, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando, né, matematicamente, eu vou estar pegando exatamente o produto cartesiano entre o conjunto 1, 2, 3 e o conjunto 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, cada vetorzinho aqui, né? Por exemplo, o vetor 1, 4 significa que para ir de A até B eu peguei a rota 1, para ir de B até C eu peguei a rota 4. Né? E assim por diante. O vetor 3, 8 significa que para ir de A até B peguei a rota 3, para ir de B até C peguei a rota 8. Tá? Então, quantos elementos tem nesse conjunto? Tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar o que é chamado da regra da multiplicação, ou o princípio da multiplicação. Né? Como é que eu vou fazer para contar quantos elementos tem nesse conjunto? Né? Como ele é o produto cartesiano, né, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas possibilidades eu tenho para a primeira coordenada. Então, a primeira coordenada eu tenho 3 possibilidades, né, 1, 2 ou 3. Depois eu vou contar quantas possibilidades eu tenho para a segunda coordenada. Para a segunda coordenada eu tenho 5 possibilidades. Então, o total de combinações que eu faço aqui, tá, de vetorzinhos nesse caso, são o quê? 3 vezes 5, que é igual a 15. Tá? Então, se eu sei contar, né, o número de elementos desse primeiro conjunto e sei contar o número de elementos desse segundo conjunto, então eu sei contar o número de elementos do produto cartesiano desses dois conjuntos, que daí é simplesmente a multiplicação entre eles. Tá? Então, essa regra da multiplicação, né, ela vale de forma mais geral, né? Então, se você tiver um espaço amostral, que na verdade é o produto cartesiano de outros espaços, por exemplo, quando você faz o lançamento de 2 dados, você vai ter um produto cartesiano de 1 com 6, depois de 1 até 6, né? Então, quando você quer contar, né, o número de amostras nesse espaço, né, dado pelo produto cartesiano, você simplesmente vai fazer o produto, né? Você vai contar quantos elementos tem em ômega 1, quantos elementos tem em ômega 2, assim por diante, né, até chegar em ômega k. Tá? E daí você vai você vai ter que a cardinalidade do conjunto ômega vai ser simplesmente dado pelo produto, tá, de todos esses números aqui. Né? N1 é a cardinalidade do ômega 1 e assim por diante até o NK, que é a cardinalidade do ômega k. Tá bom? Então esse princípio, tá, ele na verdade vai ajudar a gente a contar muitas coisas. Né? Por exemplo,
De quantas formas a gente pode sortear K elementos de um conjunto de tamanho N? Né? Pense que eu tenho aqui uma sala de aula, tá, com 50 alunos, e você pode se perguntar de quantas formas eu posso selecionar 3 alunos nessa minha turma de 50 alunos. Tá? Então aqui no caso eu estou olhando K igual a 3 e N igual a 50. Tá bom? Então, esse número, né, é exatamente o que a gente está, né, olhando aqui, tá? Então, para calcular esse número, tá, a gente vai primeiro fazer o seguinte experimento, tá? Então, note que eu selecionar 3 alunos de uma turma de 50, né, aqui eu não estou me importando a ordem no qual eu vou listar esses alunos, tá? Então, para mim, por exemplo, sortear Joãozinho, Maria e Carlos é a mesma coisa que sortear Carlos, Maria e Joãozinho, tá? Mas se eu for me importar com a ordem, né? Então, a contagem é feita de uma forma. Se eu não me importar com a ordem, a contagem é feita de outra forma, tá? Então, quando a ordem importa, a gente chama isso, né, de uma permutação de K elementos entre N possíveis, tá? Então, como é que eu vou contar a permutação de K elementos entre N possíveis? Então, eu vou pensar da seguinte forma. Bom, para o primeiro elemento, né, eu tenho N possibilidades. Então, aqui está esse Nzinho aqui, tá? Então, para o segundo elemento, como eu já sorteei um, né, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter N menos uma possibilidades. Né, porque eu não quero mais, né, eu não posso sortear o que eu já sorteei primeiro, tá bom? E assim por diante, né? Então, quando eu for sortear o késimo elemento, né, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter N menos K mais uma possibilidade. Tá bom? Que você pode reescrever isso, né, exatamente como N fatorial dividido por N menos K fatorial. Tá? Onde N fatorial é exatamente N vezes N menos 1 até o 1. Tá? Bom, e aí se a ordem do sorteio não importa para você, né, então para cada permutação de K elementos, né, se a ordem não importa, né, eu posso, eu vou estar contando, né, quantos conjuntos, né, exatamente quantos K elementos de um conjunto de tamanho K eu vou ter. Né? Então, para contar quantas combinações de K elementos eu vou ter, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse número aqui, PNK, né, e dividir ele exatamente por K fatorial, que é a quantidade de permutações que eu posso fazer com K elementos. Tá bom? Então, a gente vai ver como é que essas técnicas, né, essas fórmulas de contagem, elas vão aparecer no cálculo de probabilidades para a gente, tá bom? Então, um exemplo aqui, tá, é jogo de cartas, tá? Então, eu tenho uma mão de 5 cartas, tá, extraída de um baralho de 52, tá? Obviamente sem reposição, tá? Então eu quero saber qual é a probabilidade de se obter um full house, tá? Então eu chamo de um full house, uma mão, né, no qual eu tenho 3 cartas do mesmo valor e 2 outras cartas também do mesmo valor. Por exemplo, se eu tiver Ás, Rei, Rei, isso é um full house, né? Se eu tiver 2, 2, 2, 3, 3, isso também é um full house, tá bom? Então eu quero saber, né, quais são as chances, né, se eu pensar aqui, né, que todos os sorteios têm as mesmas chances, tá? Então, para calcular essas chances, o que eu vou fazer? Né? Eu vou calcular a probabilidade de A, né? Que vai ser o quê? A probabilidade da cardinalidade de A, né? Que é o evento A mão é um full house, dividido pelo número, né, de sorteios de 5 cartas num baralho de 52 que eu posso fazer. Tá bom? Obviamente, quando eu sorteio as cartas, né, eu não estou me importando aqui, né, num jogo de cartas, qual é a ordem delas. Né? Se eu te dou um rei, um ás, uma dama, um copas, um 2, um 3, é a mesma coisa que eu te dar um 2, um 3, um rei, um ás, uma copa e um damas. Tá? Então, o número de possibilidades, né, que eu tenho para sortear 5 cartas num baralho de 52, né, é exatamente dado pelo, né, 52, né, em 52 possibilidades eu escolho 5, né, que é exatamente dada a combinação de K elementos aqui em N. Tá? Então, esse aqui, o que está aqui no denominador, é exatamente a cardinalidade do número de amostras que eu tenho aqui, que são 5 cartas extraídas de um baralho de 52. Tá? E aí, agora eu quero calcular qual é a cardinalidade do evento, né? A mão é um full house. Ok?
Então, o que eu vou fazer aqui? Né? O full house eu tenho primeiro 3 cartas do mesmo valor, tá bom? Então, quantos valores possíveis eu tenho num baralho? Né? Eu tenho 13 valores, né, e 4 naipes, correto? Então, qual é uma forma que você tem de contar isso daqui? Então, primeiro eu vou dizer assim, então primeiro eu vou escolher um valor, então quantos valores possíveis eu tenho? 13, tá? E aí, dado esse valor, por exemplo, eu escolhi Wise, né? Dado Wise, o que agora eu tenho que contar, né? Eu tenho que contar de quantas formas eu posso escolher 3 naipes em 4, né? Porque eu posso ter a Wise de um naipe, depois de outro naipe, de outro naipe, né? Eu tenho 3 naipes aí envolvidos, então eu vou ter 13, né, que é o número de valores que eu vou ter possíveis para a primeira carta, né, depois em 4 naipes possíveis eu escolho 3, tá bom? E aí agora vem a segunda carta, né? A segunda carta, ela vai ter um valor diferente da primeira. Então, como eu já sorteei uma e eu tinha 13, agora eu vou ter 12 valores possíveis para a segunda carta. E aí, novamente, o que eu vou fazer? Né? Em 4 naipes eu vou ter que escolher 2 possíveis. Tá? Então, aqui o que eu estou usando é simplesmente a regra da multiplicação. Ok? Porque aqui está me dizendo quantas possibilidades eu tenho para o primeiro naipe, né? Aqui está me dizendo quantas possibilidades eu tenho. Desculpa, aqui é quantas possibilidades eu tenho para o primeiro valor, aqui é quantas possibilidades eu tenho para os 3 naipes, quantas possibilidades eu tenho para o segundo valor, quantas possibilidades eu tenho para os 2 outros naipes. Tá bom? Então, a cardinalidade de A vai ser simplesmente o produto desses valores. E aí você pode fazer a conta aqui, tá? E ver que isso aqui dá aproximadamente, né, esse número aqui, 0.001444. Tá bom? Outro problema que você usa esse princípio de contagens, tá? É o problema do aniversário, tá? Então imagine que você tem aqui na nossa sala de aula, né, K pessoas, tá? Então aqui a gente tem, sei lá, 40, 50 alunos, tá? Supondo que os aniversários de cada pessoa são igualmente prováveis, tá? Você pode se perguntar qual é a probabilidade de que 2 ou mais pessoas celebrem o aniversário no mesmo dia, tá bom? Obviamente que se eu tiver mais de 365 pessoas na minha sala, né, com probabilidade de 1, eu vou ter pelo menos 2 com o mesmo dia de aniversário, né? Mas aqui em geral você vai estar tratando, né, um número, sei lá, uma sala de aula com 40, 50 pessoas, digamos assim. Tá? Então vamos calcular essa probabilidade, tá? Então para calcular essa probabilidade eu vou definir o evento A, né, como um evento nenhuma das K pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Tá bom? Então se eu quero calcular quais são as chances de 2 ou mais pessoas celebram aniversário no mesmo dia, o que eu estou querendo calcular é exatamente a probabilidade do complementar, né, de nenhuma das K pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Tá bom? Então, como é que eu vou olhar para o espaço amostral? Tá? Então, meu espaço amostral aqui, ele vai ser o quê? Né? Eu vou sortear, né, K pessoas. Tá? Então, para cada pessoa, eu vou ter um número de 1 a 365, né? Que você pode pensar que esse número aqui é exatamente o dia do ano, tá? No qual você faz aniversário. Então, eu vou ter, né, o conjunto de 1 até 365 elevado a k, né? Esse produto cartesiano aqui. Logo, né, a cardinalidade desse conjunto, né, é 365 elevado a k, né? É enorme, tá bom? Bom, e aí eu quero calcular, né, qual é a cardinalidade do evento, né? Nenhuma das K pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Né? Então, para calcular isso aqui, eu vou usar novamente a regra da multiplicação. Por quê? Né, quando eu olhar para a primeira pessoa que eu for sortear, tá, eu vou ter 365 possibilidades para ela. Tá? Bom, quando eu for sortear a segunda pessoa, né, como eu estou aqui olhando para o evento A, né, quer dizer, nenhuma das K pessoas fazem aniversário no mesmo dia, quando eu for sortear a segunda pessoa, ela não vai poder fazer aniversário no mesmo dia da primeira pessoa. Então eu vou ter 364 possibilidades de aniversário para a segunda pessoa. Né? Para a terceira pessoa eu vou ter 363 e assim por diante. Tá? Então quando eu sortear a késima pessoa, eu vou ter 365 menos k mais uma possibilidades. Tá? Então eu vou multiplicar tudo isso para eu obter exatamente a cardinalidade do A. Bom, e aí, sabendo isso, eu consigo calcular qual é a probabilidade do complementar do A, porque simplesmente a probabilidade do complementar do A vai ser 1 menos a probabilidade do A,
tá? Que vai ser 1 menos, né, essa cardinalidade de A dividido pela cardinalidade do ômega, né, que dá esse número aqui, né, que a gente fez né, pegou um gráfico aqui para mostrar como é que é essa função aqui. Então aqui eu estou olhando a função, né, K, que é o número de pessoas, tá? Então você pode ver que quando eu vou aumentando esse número, essa probabilidade vai se aproximando de 1, né? Tá? E aqui, por exemplo, você pode ver que a partir do 23, por exemplo, essa probabilidade já é maior do que meio. Tá? Então, por exemplo, na nossa turma aqui, imagino que tenha mais de 40 alunos, tá? As chances de você terem pelo menos duas pessoas com aniversário no mesmo dia, elas são relativamente altas. Bom, aqui eu estou dando alguns outros exemplos também, tá? Mas eu vou deixar como leitura aqui para você o exemplo 7, tá? Também, novamente, você vai usar aquela regrinha da união, tá? E aí a gente vai parar a primeira aula por aqui, tá? E no próximo bloco a gente vai começar a aula 2, tá bom? Então,